especiais. Portanto, o nosso tema vem desse universo dos elefantes. Particularmente, eu amplio aqui uma dessas fotos. As fotos que nós vamos mostrar para vocês hoje aqui, elas são tiradas por nós mesmos. E esse episódio aqui, esse momento, foi uma hora em que a gente se virou para trás, estávamos acompanhando uma manada de elefantes. Foi os primeiros momentos do primeiro safari no É. Krieger Park. E um dos primeiros animais que nós encontramos foi justamente uma manada de elefantes, aproximadamente uns 30 nesta daqui. E a gente estava acompanhando eles de lado e eles foram indo. Daqui a pouco a gente olha para trás e a gente tem essa cena. Ainda estávamos numa estrada, podem ver até asfaltada, e depois a gente entra savana dentro e aí já perdemos esse asfalto gostoso aqui de passar. Mas olha que cena, que animal maravilhoso. Está entre os animais que a gente tem uma profunda admiração. E amigos, hoje talvez você se surpreenda com algumas coisas. Os animais, eles sempre nos ensinam muito, mas particularmente uma manada de elefantes tem lições muito valiosas para nós. E eu quero trazer isso aqui. Para dar uma aquecida nessas lições, eu queria fazer aqui um jogo com vocês de números. E eu trouxe aqui, deixa eu ver, 5 números que nos dão assim uma visão panorâmica sobre os elefantes. Então, acho que não temos nenhum biólogo aqui, pelo menos que eu conheço, Gatinha. Acho que não. Mas não somos especialistas, nenhum de nós, no mundo animal, mas a gente pode extrair algumas lições iniciais. Aliás, uma visão panorâmica. Eu queria começar logo de cara com esse número 150. Provavelmente alguns vão identificando aí passo a passo. Amigos, 150 no mundo animal para os elefantes é a quantidade de quilos que um elefante, em média, ou pode até chegar, que come de vegetais durante um dia. Uau! Que número, hein? E é vegetariano. E é vegetariana. Bem lembrado, gatinho. Para quem não sabe, né, Edilza é vegetariana também, e eu semi-vegetariano, quase que um vegetariano, Mas não como 150 quilos. mas todos nós estamos lá. 150 quilos por dia come um elefante desse africano. Vamos dar um salto aqui rapidamente para o número 50. É, e esse 50 é bem interessante, por quê? É o máximo, tá bem? Em geral é menos, mas pode chegar a 50 quilômetros a caminhada de uma manada de elefantes por dia. Amigos, deixa eu até olhar aqui para vocês. Esses elefantes vivem caminhando. Na verdade é o seguinte, eles caminham entre 10, 15 a 25 quilômetros por dia. Olha, 25, metade desse número que eu dei aqui para vocês. Na época em que há uma parte mais seca na savana, que foi justamente o período que a gente andou, esteve lá visitando, eles caminham mais constantemente buscando mais comidas. E eles saem comendo, 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 comendo. Então, nesse período, uma jornada é o número máximo, tá? Eu acabei colocando o número máximo, não médio. Pode chegar entre 30 até 50 quilômetros por dia. Jornadas. Bom, já já a gente fala um pouquinho sobre essa caminhada. Vamos continuar naqueles números, mas são números impressionantes, né? Quando a gente vai falar de elefantes, não tem como ser menos do que impressionante isso, né? Eu vou buscar um outro número aqui. Olha aí, Totó, que está nos ouvindo, esses números são para você também, hein, Totó? Número 4. Olha, vai fazendo uma composição. Comem 150 quilos de vegetação por dia, caminham 25, 30, podendo chegar a 50 quilômetros ao longo do dia, todo mundo caminhando ali. E 4 é a altura que chega um elefante.
4 metros de altura. É, os machos eles são maiores, então chegam aí. Esse é um tamanho máximo também, mas eles vêm o adulto, tá bem? Um elefante adulto de 2,5 metros e vai indo tal, até chegar aí 3,5, 3,9, muitos chegam até cerca desses 4 metros. Impressionante, né? Eu vou fechar um outro número aqui, que é o número 10, que esse 10 ele é o seguinte, ele é muito, muito interessante, porque quando você já deve estar esperando esse número aqui, eu imagino, quando a gente fala aqui, olha, 4 metros de altura e 150 quilos de vegetais dia, quanto pesa, até quando pode pesar um elefante? Número máximo, tá aqui o 10, gente, 10 toneladas. Veja só. A média, ele tramita entre 3 a 7 toneladas, o que já estamos falando de 3.000 quilos ou 7.000 quilos. Mas alguns elefantes, especialmente os maiores e machos, vão passando de 7, 8, e o número já até foi identificado alguns, os mais pesados que já foram identificados aí passou de 10.000 quilos. 10.000 quilos, né? Eu sei que o pessoal da academia, nós temos vários aqui, a gente conhece muitos de vocês aqui, a gente sabe que muitos de vocês estão sempre ligados no IMC. Sabe quando tive contato com esses dados dos elefantes, a primeira coisa que me veio à mente é o seguinte: puxa, qual deve ser o índice da massa corporal de um elefante? E você sabe que o IMC, a gente que está sempre medindo quando vai nas academias, ela é uma relação entre a nossa altura e o nosso peso. Já vou logo dizer, não dá para calcular o IMC de um elefante. O IMC, eu brinquei aqui com vocês, é um índice exclusivo para seres humanos. Por quê? O mundo animal tem formatos muito diferentes. Então, quando você pega a altura de um elefante de 4 metros, mais uma distribuição, como você está vendo aqui do meu lado, né? Esses quilos todos, que podem ser 7, 4, 8 ou até 10 toneladas, ele não tem uma distribuição que daria para calcular um IMC, altura dividido por pesos, que é multiplicado por 10 ao quadrado, né? E aí você tem o IMC. Não dá. Mas dá para imaginar quão impressionante. E eu fecho essa panorâmica inicial aqui dos elefantes com o último número, né, gente? Que é reservado esses 70. No primeiro episódio eu comentei uma coisa que para a gente não foi uma notícia muito legal, né? Que as girafas vivem aí entre 25 a 30 anos, aproximadamente. Um Muito animal tão pouco. espetacular e a gente ficou até chateado com essa notícia, né? Os elefantes, por sua vez, gatinha, chegam também, máximo, mais ou menos, entre 60 a 70 anos, né? Pouco tempo. Que vive bem mais que as girafas, né? Se aproximando um pouco mais dos seres humanos. Os seres humanos estão vivendo um tanto mais. Bom, gente, e é nesse contexto que hoje eu queria mostrar uns rápidos videozinhos para a gente partir já para as nossas lições de vidas. Eu queria começar com esta imagem, uma das primeiras imagens que tive a oportunidade de gravar ali no primeiro safari, né? Esse clima agora com movimento para vocês. Olha que beleza. Sempre em família, sempre em manada. Aquele pequenininho até deu uma disparadinha ali, né? E aqui, olha, faz referência à primeira foto que eu trouxe para vocês. Essas jornadas intermináveis que os elefantes fazem, tá ali como um símbolo para nós hoje. Olha, por isso eu já trago uma característica muito interessante: as longas caminhadas desses animais. Vivem tramitando, aliás, é uma referência à caminhada da vida também, né, gente? Nós vivemos para não estar necessariamente mudando de lugar,
mas está caminhando. Eles parecem que caminham como se tivesse um objetivo claro, sabendo para onde estão indo, buscando. Olha, tanta alimentação, essa área que nós estamos aqui não está seca, a vegetação baixa da savana, mas aqui é um mix de savana com o que eles chamam de forest, né, que é uma Florestinha. florestinha ali, né? Mas com tanta vegetação, mas eles vão buscando aquelas com determinação. Essa é uma das características desses animais, caminhando sempre em grupo, em família e num ritmo que logo comento aí com vocês, podendo chegar aí dessas 10, 15, 20 até 50 quilômetros. Eu acho que essa imagem aqui vai representar, essa estrada vai representar a jornada desses elefantes, né? Trago aqui mais um movimento para vocês. Olha, uns um pouco na frente, outros atrás, vocês já vão vendo outras cenas se aproximando, mas sempre uma manada extremamente unida, gente. Unida. Pensa numa família que tem uma característica de união. Essa é a família dos elefantes. E aí você vai acompanhando. Nesses momentos, a gente é orientado a ficar absolutamente paralisado para não interferir em nada nesta jornada dos animais. E em alguns momentos eles cruzam a estrada, é um privilégio grande. A maioria dos outros episódios a gente está no meio da savana mesmo e nem sempre em estradas, né? Há uma outra curiosidade que eu trago aqui para vocês, que vai nos trazendo lições. É impressionante como a manada de elefantes respeitam profundamente as lideranças. No caso dos elefantes, é uma liderança matriarcal, representada aqui por um elefante, um desses outros que nós encontramos. Geralmente é aquela fêmea mais velha, mais experiente e geralmente a maior e que tem ali um papel de uma liderança, mas uma liderança de cuidado, gente. E ao mesmo tempo, não só a matriarca, mas todas essas mães estão sempre educando seus filhos pelo exemplo. É uma coisa curiosa, você já sabe que no mundo animal nós temos assim os filhotes sempre aprendendo por observação o que os seus pais ou especialmente a sua mãe faz. De forma mais acentuada, isto é na vida dos elefantes. Esta última foto que eu trouxe aqui para vocês, deixa eu colocar aqui. Essa manada geralmente ela está com muitas mamães, os seus filhotinhos de várias, várias idades ali, e eles estão sempre acompanhando, sempre ao lado da. Vocês vão ver outras fotos que vão ver os filhotinhos ao lado de cada mãe. Deixa eu ver se eu tenho até uma imagem aqui na sequência. Esta é uma delas. Você vai observar como os filhotes eles vão seguindo e praticando exatamente aquilo que as mães fazem. Ou seja, a educação das mães não é aquela por apenas falar, né? Nem Trazendo para fala. os nossos dias hoje aqui, para a nossa vida, na verdade, né? Não se comunicar, né? Mas eles se comunicam pelo exemplo. Olha que lição espetacular. Deixa eu colocar essa imagem para vocês. Outro vídeo. Vocês podem ver em primeiro plano esse já mais jovenzinho, mais adolescente, outro lá ao fundo, à direita também tinha outro, cada um com a sua mãe. E aqui a gente viu vários momentos desse aqui, né, Gata? Sim. Em que a mamãe está comendo com uma certa prática e eles, claro, têm o fator instinto ali presente, evidentemente, mas também uma observação de como a mãe faz em especial. E a matriarca liderando toda esta comunidade, como vocês podem ver aí. Bom, passando aqui um pouco para frente, eu queria trazer uma outra característica muito poderosa. Estou chamando aqui até de memória poderosa. Vocês já viram aquela expressão que às vezes a gente usa, que é clássica, né? Como é que se diz? Memória de É, elefante. pô, tal pessoa tem memória de elefante. Posso dizer isso de você, gatinha?
Meu HD externo, vocês sabem, né? Ah, eu tenho aqui alguém que tem, com todo carinho, cuidado, né? Memória de elefante. Gente, o elefante tem. Aliás, é uma coisa tão impressionante. Eu falei agora há pouco da jornada, 20, 30, 50 quilômetros durante o dia. Vocês sabem, especialmente liderados pela matriarca, mas especialmente a matriarca, mas outros também ali que lideram, eles têm uma memória de caminho, de roteiros, de locais, de pessoas, aqueles animais que tiveram contato, inclusive em cativeiros. O elefante tem memória de episódios que aconteceram com pessoas positivos e negativos, olha só. De lugares em que estiveram, e de caminhos. De caminhos é uma coisa muito impressionante. Quando a gente olha assim, para nos lugares, vou mostrar mais uma cena para vocês, a gente fica assim, poxa, mas para onde eles estão indo? Tem hora marcada? Que determinação? Amigos, elefantes sabem os caminhos que devem seguir e eles têm memória desses caminhos. Por isso que cientificamente já foi identificado e não é à toa que recebeu essa fama especial de memória de elefante, né? Vou colocar essa imagem que o nosso guia de um dos safaris realizados ali com muita habilidade, ele percebendo ali uma jornada dessa, como sempre, de uma outra manada de elefantes, também na casa aí dos seus 30, acho que até mais, é, ele se posicionou num local que a gente pudesse presenciar também uma travessia. E é impressionante como eles estão revelando essa memória do caminho. Observe esse momento também, tirei o áudio aqui para que a gente pudesse ir comentando com vocês, né? Fizemos a curva e aí então chegamos. Esse pequenininho acabou sendo assustado um pouco, filho. Assustamos ele, né? Mas ele já rapidinho se recuperou. Vê que a orelha já fica armada, né? Isso é um sinal de alerta desse jovem elefante. E depois a manada continua passando. Passaram pela frente, passaram por trás e assim continuaram com essa determinação, conhecendo um caminho, sabendo para onde estavam indo, né? Seguindo aqui, nesse processo de jornada, eles têm também uma comunicação, é impressionante, uma comunicação efetiva. Às vezes o elefante tem sons muito fortes, especialmente quando ele se sente atacado. E permitam aqui, só fazendo um ajuste, é, um rápido ajuste técnico aqui. Resolvido aqui, gente. Perdão por essa pausa técnica aqui. É, e essa comunicação ela é tão interessante porque ela é uma frequência sonora que escapa um pouquinho ao nosso ouvido, mas que permite que a comunicação seja efetiva. Gente, uma família que se comunica, que mantém essa clareza de comunicação. E é claro, os elefantes aí se manifestam mais fortemente quando estão ali diante de alguma ameaça e o clima é outro, né? O mesmo grupo vocês podem ver aqui nesta sequência do vídeo, né? Sempre com muitos filhotinhos de todos os tamanhos possíveis, se comunicando, mostrando o caminho, mostrando por exemplo e dirigindo sempre para o local em que vai trazer a alimentação adequada. No meio de tanta vegetação, como vocês veem ali, eles estão buscando com muita clareza, com muita determinação ao alimento preciso para a sua família. Que cenas maravilhosas a gente vai tendo nesses lugares com essas lições de vida de uma família de elefantes. E aí, coloco aqui mais alguns itens, destaco essa foto aqui que tive o privilégio de fazer lentamente,
sem se mover muito, mas buscando esse close da tromba multitarefa. Olha, a tromba de um elefante ela é realmente multitarefa. Como Deus criou as coisas com perfeição, né? A gente olha a natureza, não tem como não acreditar em Deus. Porque a tromba de um elefante serve para muitas coisas. Ele respira através dessa tromba, ele cheira, ele se alimenta, é onde ele busca para levar ali para a boca, né? Ele se defende com a tromba, ele se comunica com a tromba, e aliás, vimos cenas inesquecíveis, como ele também, né, o elefante, ele manifesta o seu carinho, o seu afeto Sim. em família, com filhotes, com casais de elefantes, assim, através da sua tromba. Que coisa maravilhosa, como cada um tem características perfeitas vindas de Deus aí, né? E ao olhar, falar sobre trombas impressiona um pouco. Esse é um momento em que fizemos um dos poucos momentos que resolvemos fazer uma parte do safari com um carro próprio e percebemos nesse momento, nesse rápido vídeo a seguir, que nós estávamos ali em dois carros, na frente ali, o nosso, vocês percebem aqui, e percebemos que a gente ficou exatamente na rota dos elefantes passando na frente e atrás. Assusta um pouquinho, mas foi uma cena muito bonita. E aqui a gente percebe a perfeição dessa tromba servindo ali de direção. E todos aqueles números que eu coloquei no começo para vocês estão presentes nesta cena. É possível que tudo que foi possível colocar nesta imagem. Vou deixar vocês com essa. Ainda busquei um pouquinho no retrovisor para não perder esta cena impressionante, né? Alguém estava do meu lado pegando detalhes do outro elefante que passou pelo lado esquerdo. Assustada e feliz. Gatinha aqui. Bom, gente, e agora eu queria ir para características finais, que eu gostaria de fazer um comentário de características finais dos elefantes para nos trazer uma reflexão de vida. E olhando até esse momento aqui de manifestação de carinho, literalmente, dessa fêmea direita com esse macho também manifestando carinho à esquerda, há duas outras características que para mim são top da família dos elefantes: o apoio mútuo e os vínculos emocionais. Olha, você pode uma hora ler um pouquinho mais sobre isto, mas é tão fantástico como os elefantes, eles estão ali nessa família manifestando os seus vínculos e o seu apoio mútuo. É como se a gente trouxesse para a nossa família assim, poxa, nós precisamos manifestar isso em palavras, no nosso caso, seres humanos, e em ações, como a gente aprende através dos elefantes. Em palavras, porque eu te amo realmente precisa ser dito frequentemente, né? E o quanto a gente aprecia a nossa família, o quanto a gente tem um afeto profundo por cada pessoa da família, né? E esses vínculos eles precisam ser expressos constantemente. E em ações também, porque não basta somente em palavras. E para que vocês entendam esse momento, eu gostaria de apresentar um elefante em particular para vocês. Deixa eu colocar aqui uma imagem e ele nos ilustra de forma muito especial o que eu gostaria de transmitir com esses dois itens aqui. Aliás, antes, eu vou até mostrar aqui para vocês, em seguida comento alguma coisa que tem a ver com esse elefantinho. Perdão, voltando aqui ao compartilhamento, agora sim. Amigos, no meio de tantos elefantes, tantos, num dos parques, eu acho que a estimativa é que ele que tenha 800 e pela África fora há um número assim imenso
Esqueci agora, mas há um número imenso de elefantes. No meio Tinha dessa um de 600, né? 600, Numa 800, reserva. numa única reserva. Bom, são milhares de elefantes espalhados pela África fora. Mas eu queria que vocês conhecessem este elefantinho aqui, porque este elefantinho foi responsável por um episódio muito especial da nossa vivência lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que a gatinha resolveu dar nomes aos animais lá, por isso vocês conheceram a Gigi. E vocês sabem que esse elefantinho aqui, ele tem um nome. Ele não está numa reserva controlada, ele está no meio da savana, mas ele recebeu o nome aqui no Brasil. E dessa vez não foi pela gatinha, ele recebeu o nome pelo Totô, que está aqui presente. Aliás, eu queria E fazer. Totó, Gata, um agradecimento especial, Totô. Tá aí com a gente, Totô. Deve estar com. sim, Ah, Antônio legal. Tomazoni. Tá aí com Antônio, mais conhecido como Totô. Tá aí com a sua mãe Carol, papai Giovanni também, mamãe. Legal vocês. Totô, eu queria te agradecer por você ter dado o nome, porque esse elefantinho vai ficar conhecido como a Gigi ficou. E você sabia que o Totô, ele é aluno de piano da professora Edilza, que compartilhou muitas coisas ali. E nas conversas, em virtude de um presentinho que o Totó recebeu, o Totó deu nome ao elefantinho que ele recebeu e também permitiu que fosse o nome desse aqui, Yatoye. Estou Isso. pronunciando corretamente, gata? Aí, Sim, Totó? sim. Tá certo, Totó? Corrige aí, Que Totó, se... ele soletrou para mim. Legal. Aliás, Totó, o Totó tem quantos anos? 9. 9 anos. Legal. Totó, esse aqui é o Yatoye. E o Tô aqui vem de Totó também. Eu adorei esse nome que você deu aqui. Ele está batizado com esse nome. Você sabe que existem. Eu conheço duas pessoas que resolvem dar nome a tudo quanto é animal que, que vem pela frente. Aliás, é, já mostro aqui para vocês. Estou aqui. Perdão, não estava compartilhando, né? Deixa Não. eu compartilhar aqui para colocar o nome do. Ops, falhou aqui um pouquinho, gente. Agora sim. Quero mostrar aqui para vocês. E Totó me corrige se o nome está, a grafia está correta aqui. E agora sim, perdão, gente, achei que estava compartilhando com vocês o Iatoiê. É, e eu estava comentando que eu conheço duas pessoas que dão nome para todos os animais. Um é a gatinha Edilza e o outro é o Totô, né? Porque ainda bem que vocês se revezam, né? Gente, eu queria mostrar para vocês, em especial para o Totô aqui, os irmãozinhos do Iatoiê. Depois vocês dão nome, gente, agora não, mas tem essa irmãzinha aqui à esquerda. Vou até ampliar aqui um pouquinho, agora sim melhor. O Yatoye, ele é um bebê, tá vendo, gente? O bebê é considerado até uns 2 anos de um, de um elefante, né? Embora ele possa mamar até muito mais, mas ele é um bebezinho ali. A gente tem uma criança que é essa irmãzinha aqui à esquerda, já um pouquinho mais, uma idade um pouquinho mais avançada, e um irmãozinho que é mais adolescente, você vê ao fundo. Eles são realmente pequenos, tá? Quando você olha para uma manada ali, é uma convivência muito legal. O adolescente às vezes incomoda um pouco mais o Yatoye, mas é gente muito boa também. E essa irmãzinha dele, extremamente querida. Esta é a família, que agora eu vou ampliando a família do Iatoiê para vocês conhecerem. Gente, imagine que a gente estava no meio dessa savana e esta manada foi contabilizada precisamente pela gatinha com 25 elefantes. Tem. Vocês têm. Eu vou depois colocar isso todo no nosso grupo de WhatsApp ali, as fotos, as imagens de hoje, né? Gente, essa família eu queria que vocês conhecessem.
porque vocês percebem as lições de vida que a gente vai tirando deles ali. Uma família. Essa família está completa ali, viu, Totó? Você deu nome ao Yatoye, mas você tem ali irmãzinha, irmãozinho, pai, mãe, estão ali primos, tem ali tias e geralmente a Vó. manada está mais com as fêmeas. O macho ele se afasta um pouco, mas depois ele volta também e assim vai. Olha, tem vó, tem vô. Se brincar, tinha até bisavô ali, bisavó nessa manada inteira. E com lições que a gente já está captando nessas linhas, eu vou mandar ali para vocês depois. Quando a gente olha, ó, observem mais algumas fotos aqui para vocês. São fotos impressionantes e mostro esse vídeo que é exatamente da família do Yatoye e talvez a gente esteja nesse momento filmando a matriarca desta família. Vou deixar esse vídeo último aqui com vocês. Momento de silêncio para captar ali, né? Em virtude dessa grande proximidade. Essa paradinha foi para nos observar mesmo, né? Essa era realmente Muito muito, grande. muito grande. Estava entre os maiores. E aí foi começar ali o seu alimento tradicional. E é de onde veio aquela foto da tromba que eu mostrei um pouco ali atrás. Bom, amigos, eu vou mandar um pouco para vocês essas características de uma família de elefantes para que a gente possa guardar. Eu queria destacar, quando eu falo de apoio mútuo aqui, eu queria dizer a vocês o seguinte, que a família dos elefantes, eles têm um respeito tão grande pela família que há uma característica única que a gente deveria trazer aqui para nós hoje em dia, como seres humanos. Os elefantes respeitam o ritmo dos pequeninos, dos bebezinhos e dos mais velhos. Presenciamos a cena, e por isso que a gente trouxe o Yatoye para vocês conhecerem, porque nós tivemos o privilégio de ver o Yatoye também mamando, como foi o caso da Gigi. Eu não tenho a foto porque estava entre arbustos e a foto que eu tenho ela não traz essa clareza como essas que a gente tem aqui e como tínhamos da Gigi. Mas uma coisa impressionante, a manada está indo nessa jornada de 20, de 30, de 40, quem sabe de 50 quilômetros, e o bebezinho queria mamar. A mãe para, as orelhas abaixam, é sinal de que ela vai amamentar. A manada para o ritmo e fica ao redor. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, uns passos ali. Aproveita para comer, lembrando, são 150 quilos, precisa fazer alguma coisa, né? Mas eles respeitam o ritmo daquele pequenininho. Somente no momento em que ela move as suas orelhas, e a gente ficou ali paralisado, vendo os movimentos, o guia nos ajudando com algumas identificações, e que o bebezinho já sai, ele mama e daqui a pouco ele sai, não vou dizer que parece um cabritinho, mas ele já ele dá umas corridinhas assim, né? Aí a manada continua. E o mesmo eles fazem em relação ao ritmos dos mais velhos. Amigos, sabe que assim, respeitando, nós estamos numa jornada, numa caminhada de vida como família, e a gente precisa tirar essa lição. Porque essa caminhada é uma jornada espiritual também, né, gente? É aquela jornada que nos leva à eternidade, ao céu. Cada um com a sua crença, com a sua formação religiosa. Nós estamos aqui em um grupo de pessoas de diversas religiões, com as suas formações diferentes. Mas, amigos, estamos em famílias e mais famílias nos dirigindo a uma eternidade. E a gente precisa ir respeitando o ritmo, a maturidade, o momento de cada um, dos menores aos mais idosos.
A manada de elefante faz isso de uma forma como poucas espécies fazem de maneira tão brilhante. E esta é uma lição de apoio mútuo, de vínculo emocional que vai tendo com essa família. E hoje a gente vê tantos cenários de famílias nossas, humanas, rompidas e isoladas. Esse é uma coisa muito significativa que nós aprendemos também na África. Eu queria dizer a vocês que quando a gente fala de família e trazendo um texto da palavra de sabedoria da Bíblia para a gente poder encerrar esse momento de reflexão, eu quero lembrar a vocês que a família foi uma das duas principais instituições criadas por Deus. Porque lá na criação, e está relatado no livro de Gênesis, vocês sabem, quando Deus criou, inclusive, os elefantes, Deus criou a família humana também. E essa instituição é algo tão precioso e a gente não pode se esquecer porque ela foi criada por Deus. Precisamos valorizar isto ao máximo possível. Os elefantes o fazem de uma forma instintiva, mas nós podemos fazer por escolha. Lá no livro de Gênesis, claramente, quando diz assim: Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Olha que coisa. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí ele complementa dizendo assim o texto de sabedoria da Bíblia. Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Amigos, aqui estava sendo formada a família, os filhos. E quando eu vejo aqui, agora simbolicamente, lembrando do Totó, que nos ajudou com o nome do Iatoiê, com a sua família, pai e mãe juntos aqui, é a família criada por Deus. Esse era o plano de Deus, que a gente se multiplicasse, mas que a gente vivesse também com essa lição dos elefantes, caminhando a jornada da vida profissional, estudantil, espiritual, juntos em direção à eternidade. E aí tem um momento que é tão incrível que na história da palavra de sabedoria da Bíblia traz a nós um outro texto que eu deixo aqui com vocês. Aqui um alerta para nós, no livro de Timóteo, diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, olha esse texto aqui, gente, negaram a fé e são piores do que aqueles que são descrentes. Aqui está se referindo àqueles que creem em Deus, creem em Jesus. Se nós cremos, mas nós não cuidamos daqueles que são da nossa própria família, amigos, que alerta sobre a nossa família. Mas eu gostaria de encerrar essa reflexão de hoje fazendo uma segunda referência, porque eu mencionei agora há pouco que Deus criou duas instituições. A primeira é a família biológica. Nós não escolhemos em que família nós queremos nascer. Deus nos presenteou a nossa família. Por esse motivo, já um presente de Deus não poderia ser algo tão especial como é a nossa própria família, a nossa família biológica. Mas muitas vezes é uma família que possa ter problemas. E Deus então presenteou uma segunda família que eu gostaria que você tivesse isso no coração e em mente, que não é uma família biológica, é uma família espiritual. E isso Deus deu também um nome na própria palavra de sabedoria da Bíblia. É a igreja. A igreja é uma família espiritual. Algumas pessoas se referiram para nós particularmente que a live de quarta-feira, para eles, é como se fosse a igreja, não no sentido de religião A, B ou C, mas que é o local que se encontra para reflexões espirituais e onde ali estão dois ou três reunidos em nome de Deus, diz o Senhor que ali ele estaria também. E nesse sentido, a igreja é uma família que não só pega as pessoas da mesma origem biológica, mas da mesma fé no sentido de crer em Deus.
Deus vai reunindo a sua família ao redor do mundo. E eu repito aqui, independentemente da religião A, B ou C, Deus vai reunindo sua família ao redor do mundo. Que coisa maravilhosa. E eu deixo com vocês também um texto para que a gente possa conectar. Aliás, olha, falando aqui sobre o cuidar dos seus, não podia deixar de colocar a imagem do Yatoye também sendo tão carinhosamente cuidado por sua família e nos trazendo essa lição. E quando nós vamos para a família espiritual, a igreja, há um texto tão incrível. Ela foi criada por Jesus quando a igreja, como a gente conhece hoje, a igreja cristã, né? E quando Jesus deu aquele texto, sobre esta pedra, e se referindo ao próprio Jesus como a pedra, que é o fundamento da igreja, edificarei a minha igreja. Palavras de Jesus. E esta igreja, as portas da sepultura, as portas é até uma palavra pesada, do inferno usado em alguns textos, ou da morte, mesmo as portas da morte não prevalecerão contra a família espiritual de Deus, porque estes viverão pela eternidade. E aí, um último texto que eu trago para vocês é aquele do apóstolo Paulo, quando ele estava dizendo para pessoas que não eram judeus de todos os lugares do mundo que começava a se abrir, ele disse assim àquelas pessoas: vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e a palavra santos que ele usa aqui era para se referir àqueles que creem em Deus, e membros da família de Deus. Amigos, quando eu vejo assim, essa família de elefantes trazendo lições para a nossa família biológica, e ao mesmo tempo a gente conecta com a palavra de sabedoria de Deus, dizendo assim para nós: eu tenho duas famílias para vocês. Uma é a família biológica. Cuide dela. Faça parte dela de uma maneira muito especial. E a segunda é a família espiritual, daqueles que creem em Deus e aguardam a eternidade que Ele está reservando para nós. Por isso, amigos, eu fecho hoje unindo as imagens com esses textos de sabedoria da Bíblia, com dois convites. Nosso convite hoje é duplo. O primeiro é para que você seja uma pessoa agregadora, pacificadora, e que a sua presença na sua família seja para o bem daqueles que estão ali. Seja uma bênção para a sua família biológica. E o segundo convite é que, embora a gente não tenha escolhido a família, e a família biológica nossa veio na forma de um presente, a família espiritual pressupõe uma escolha. Nós escolhemos estar na família de Deus. E que esta escolha faça parte na sua vida hoje e todos os dias da sua vida. Escolha fazer parte dessa família de Deus, ouvir a sua palavra e estar com as pessoas que estão conectadas também com esta família, para que um dia a gente possa estar como uma família reunida de Deus. Por isso que a conexão é chamado de Deus Pai, Jesus como Deus Filho, e é por isso que na comunidade da igreja nós nos chamamos de irmãos, porque somos uma família espiritual. E que um dia a gente esteja eternamente vivendo com esta família. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, de maneira muito, muito especial, queremos te agradecer pelos momentos que passamos aqui, conhecendo um pouquinho da família dos elefantes criados por ti e trazendo lições para a nossa vida até hoje. Mas, Senhor, obrigado porque, além dessas imagens que falam ao nosso coração, a tua palavra de sabedoria também fala ao nosso coração. E que desta forma nós possamos valorizar a nossa família humana, biológica que o Senhor nos deu, mas que também possamos escolher fazer parte da família espiritual
que o Senhor criou para que a gente pudesse viver. Agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou chamar a gatinha aqui e ela está me lembrando que eu esqueci de alguma coisa. Sim, estava esperando a hora que você ia colocar. Ah, não sei se o Totó já está tarde para ele, né? Mas se ele estiver ainda aí, eu sempre tenho aqui uma foto. Qual é a imagem do episódio dessa noite? E eu esqueci de trazer quando eu comentei do Totó, né? É o Yatoye. Ele vai ficar sempre aqui, gata, como eu sempre faço. Eu vou deixar aqui. Agora você vai ficar um pouquinho na frente dele, mas eu vou deixar. Eu ampliei essa foto aqui para que ele fique durante a semana nos dando essa lição espiritual sobre a família biológica e a família espiritual.